Aí, pessoal, está gravando então, né? Estamos retornando aí para o segundo bloco da disciplina Sociedades em Espécie, no dia 26 de junho de 2020. E agora, nós terminamos as sociedades limitadas e, com isso, terminamos todas as sociedades contratuais e a gente vai estudar agora uma nova modalidade de sociedade, que são as sociedades estatutárias ou institucionais, né? Sociedades estatutárias ou institucionais. E aí eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente fazer um apanhado geral dessas sociedades estatutárias ou institucionais. Olha lá. Pessoal, então tá aí, sociedades estatutárias ou institucionais. E essas sociedades, elas se caracterizam por serem sociedades que emitem ações. Por isso que elas são chamadas também de sociedades estatutárias ou institucionais, ou também de sociedades por ações. Então, tudo que a gente escuta aí em jornal, né, ou de investimento a respeito de ações, se refere sempre às sociedades estatutárias, institucionais ou por ações, que é o que a gente vai estudar a partir de agora. E esse mercado que existe de comercialização de ações, de compra e venda de ações, recebe o nome de mercado de capitais. E a principal forma de comercialização de ações, ou principal local de comercialização de ações, e sendo, portanto, um componente desse mercado de capitais, são as bolsas de valores. Pessoal, e todo esse mundo de sociedade institucional, né, de ações, de mercado de capitais e de bolsas de valores, são regidos, todos eles, por essa famosa lei aqui, que é a Lei 6.404 de 76, que é conhecida então como Lei das Sociedades Anônimas ou Lei das SA. E a partir de agora, então, tudo que a gente for estudar será feito com base nessa Lei 6.404 de 76. É por isso, pessoal, que quando eventualmente eu mencionar algum artigo aqui, né, e daqui para frente, saibam que provavelmente esse artigo é da Lei 6.404 de 76, porque é a lei que rege as sociedades estatutárias, é a lei que rege as ações, é a lei que rege o mercado de ações, que a gente chama de mercado de capitais, e, consequentemente, também é a lei que rege as bolsas de valores, né? Lei 6.404 de 76, Lei das Sociedades Anônimas, Leis das SAs. Bom, e aí vocês vão me perguntar, professor, mas o mercado de ações, o mercado de capitais é um mercado muito dinâmico, informatizado, muito moderno. E realmente é assim. E ainda assim, ele é regido por uma lei de 1976? Sim, ele é regido por uma lei de 1976. E isso se dá por dois motivos. Quando essa lei foi criada lá em 76, ela foi uma lei muito moderna para a época, né? Ela foi uma lei muito boa para a época. E como ela era extremamente moderna, ela continua sendo passível de aplicação até nos dias de hoje. E um segundo motivo é que a lei é de 76, mas ela sofreu sim algumas alterações ao longo do tempo, principalmente em 2010. No ano de 2010, essa lei foi alterada aí, né? E a ideia por trás dessas alterações foi justamente modernizar essa lei para que então ela continuasse sendo apta a reger o mercado de capitais dentro desse mundo informatizado que a gente tem hoje, né? E ainda mais a gente terá daqui para frente aí, né? Então, é uma lei já antiga, mas muito moderna e foi atualizada, então não tem problema nenhum. Ela é apta, sim, para reger as nossas sociedades institucionais, as ações no mercado de capitais aí. Bom, pessoal, eu queria, então, trazer para vocês algumas alterações, né, que houveram nessa lei, para que a gente já saiba de plano aí o que mudou, né, e fique atualizado.
Primeira coisa que mudou, eu nem coloquei aqui, porque é óbvio e não tem tanta relevância jurídica assim, que foi a atualização dos sistemas das ações e da comercialização das ações para o mundo digital, né? Então, se permitiu a informatização da Bolsa de Valores e se permitiu também a digitalização das ações. Então, as ações, o que eram anteriormente papéis, né, títulos, aí, documentos, hoje são digitais, né? Então, são sinais eletrônicos, né, certificados, custodiados, né, principalmente numa SA, ela tem natureza de SA, que é a CETIP, né, que é uma companhia de custódia de títulos e ações. Fica tudo certificado aí, né, e custodiado com segurança, com certificados digitais, né? Então, tem segurança aí. Pessoal, a segunda coisa que foi alterada na lei, né? Não foi bastante alterada, porque na verdade é mais que bastante, foi totalmente alterada na lei, foi a atualização dos valores que a lei mencionava para reais, né? Então, a lei era de 76, ela trazia moeda na época, e isso causava muito problema, né? Tinha que ficar atualizando aí toda hora. E aí a própria lei foi atualizada e ela consta agora tudo em real, né? Então, se vocês forem estudar a lei e já pegarem em real, é porque está atualizado, é aquele valor mesmo, né? Não tem discussão mais. E algo que é mais relevante para a gente aqui no direito e que é muito perguntado em prova foi a alteração do número mínimo de sócios, né? E que a gente vai passar a chamar agora de acionistas, né? A lei 6.404 de 76, na sua redação original, ela falava que para criar uma sociedade por ações eram necessários aí 7 acionistas, no mínimo 7. Só que isso foi alterado e hoje, então, o número é de 2. Se vai criar uma sociedade por ações hoje, bastam 2 acionistas. O que, na verdade, gerou uma padronização no sistema. Porque se a gente vai criar uma sociedade contratual, nome coletivo, comandita simples ou limitado, bastam 2. E também, claro, padronizando o sistema, se a gente vai criar uma sociedade estatutária, institucional, por ações, como são as sociedades anônimas, como são as sociedades comanditas por ações, que a gente vai estudar daqui para frente. Bastam 2 também, né? Então, isso é uma pergunta bem frequente aí, né, em prova. Hoje, né, com as alterações que houveram na lei, bastam 2 acionistas para fins de criação de uma sociedade estatutária, institucional ou por ações. Tanto as sociedades anônimas quanto as sociedades comanditas por ações. Pessoal, essas são as principais alterações que houveram na lei aí. E o que cai em prova, então, para a gente é o número de acionistas. Bastam 2. Antes eram 7, agora bastam 2. Bom, pessoal, a gente pode evoluir um pouquinho e estudar os tipos societários existentes dentro das sociedades por ações, né? Da mesma forma que nas sociedades contratuais existiam 3 tipos societários, que era em nome coletivo, a comandita simples e a limitada, e apesar de ter previsão legal desses 3 tipos societários, a gente só usava na prática um deles, que era a sociedade limitada. Aqui nas sociedades institucionais, estatutárias, por ações, nós também temos 2 tipos societários, só que na prática a gente só vai usar um deles. Quais são os 2 tipos societários, né, das sociedades estatutárias, institucionais ou por ações? O primeiro tipo societário é a famosérrima sociedade anônima. Sociedade anônima, cuja sigla dela é SA. S/A, SA. Essa é a sociedade estatutária, institucional ou por ações mais famosa de todas, que é a sociedade anônima, a SA. Pessoal, e é ela que ocorre na prática, né? Se a gente eventualmente entender por criar uma sociedade institucional, estatutária ou por ações, a gente vai optar justamente por ela, sociedade anônima, a SA. Pessoal, mas além dela,
existe um outro tipo societário de sociedade estatutária, institucional ou por ações, que é a sociedade comandita por ações. Sociedade comandita por ações. Então, tomem cuidado, porque a gente tem duas sociedades comanditas. A gente tem a sociedade comandita simples, que ela é contratual, está lá no grupo da sociedade limitada. E a gente tem uma segunda sociedade comandita, que é a comandita por ações. E a comandita por ações é uma sociedade institucional, estatutária ou por ações, e, portanto, está lá no grupo, está lá juntinho da sociedade anônima. Agora, pessoal, essa sociedade comandita por ações, ela não existe na prática, né? Ela está arriscada aí, porque apesar dela ter previsão legal, ela não existe na prática, né? Ninguém que vai criar uma sociedade estatutária, institucional por ação vai optar pela sociedade comandita por ações, né? Ela não existe na prática. Todo mundo opta por sociedade anônima. E por quê, pessoal? Por um grande detalhe que se torna, na verdade, um grande problema. Nós já estudamos que o termo comandita no direito empresarial significa responsabilidade mista. O termo comandita no direito empresarial significa responsabilidade mista. E para a gente, responsabilidade mista significa uma parte dos sócios vão ter responsabilidade ilimitada e a outra parte dos sócios vão ter responsabilidade limitada. Só que aqui a gente não fala sócio, aqui a gente fala em acionistas. Então, na sociedade comandita por ações, uma parte, ou na verdade é um acionista, que é o acionista controlador, ele vai ter responsabilidade ilimitada. Na sociedade comandita por ações, um acionista, que é o acionista controlador, ele tem responsabilidade ilimitada. E os demais acionistas, aí tranquilo, né? Tem responsabilidade limitada. Os demais acionistas têm responsabilidade limitada. Agora, veja, na comandita por ações, o acionista controlador, que é o cara que manda, que é o cara que tem o dinheiro, tem responsabilidade ilimitada. Para que ele vai criar uma empresa nessa forma e dar um trabalhão criar uma SA? A gente vai ver mais para frente, né? Como se cria e por que dá um trabalhão. Para que ele vai ter um trabalhão se o dinheiro é dele e ele vai continuar tendo responsabilidade ilimitada? Ele não vai fazer isso, né? Não se justifica na prática fazer isso. Então, por isso que as sociedades comanditas por ações, apesar de estarem previstas na lei, né, elas não têm existência prática, não têm existência real, porque não se justifica faticamente a criação de uma sociedade comandita se nela o acionista controlador permanece com responsabilidade ilimitada. Bom, pessoal, e a sigla dela é CA, C/A. Bom, pessoal, importante, olha só, esses dois tipos societários, a sociedade anônima, SA, e a sociedade comandita por ações, CA, ambas são sociedades por ações e, portanto, ambas estão previstas na Lei 6.404 de 76. Então, a Lei 6.404 de 76, ela traz os regramentos tanto da sociedade anônima quanto da sociedade comandita por ações. As duas estão previstas, as duas são regradas pela Lei 6.404 de 76. Só que, como a sociedade comandita por ações não existe na prática, apesar de estar previsto na lei, e a lei é a 6.404 de 76, como ela não existe na prática, como ninguém usa, a lei acabou ficando conhecido pelo que se usa, que é então, lei das sociedades anônimas ou lei de SA. Mas não se enganem, apesar da lei 6.404 de 76 ser conhecida como lei das sociedades anônimas, ela traz o regramento de sociedade anônima, mas traz também o regramento das sociedades comanditas por ações.
Só que ninguém usa, então ninguém fala dela, então a lei acabou ficando conhecida pelo que é usado, que é lei, então, das sociedades anônimas, lei das SA. Mas essa lei também, 6.404/76, traz também o regramento das sociedades comanditas por ações. Bom, pessoal, como que a gente vai fazer o nosso estudo? Olha só, nós vamos, evidentemente, focar o nosso estudo nas sociedades anônimas, nas SAs, porque é o que existe na prática, né? É o que existe na prática. Agora, nós também não vamos abandonar as sociedades comanditas por ações, né? Por quê? O Gladson já colocou aí, cai em prova, né? É para ferrar a vida do concurseiro. Mas não ferra, não. Por quê? Porque a sociedade comandita por ações é muito tranquila, né? Ela só tem, na verdade, duas diferenças em relação às sociedades anônimas. Então, o que pode cair de uma sociedade comandita por ações? As duas diferenças, só. Porque todo o resto é igual à sociedade anônima. Então, na verdade, a gente vai estudar a sociedade anônima, mas ao estudar a sociedade anônima, tudo que a gente falar de sociedade anônima também se aplica à sociedade comandita por ações, exceto as duas diferenças que a gente já vai falar agora aí. Mas todo o resto é igual, né? Todo o resto é igual. Então, a comandita por ações só serve para ferrar concurseiro, mas não ferra não, porque é bem tranquilo aí. São só duas diferenças que a gente precisa saber da sociedade comandita por ações. O restante é igualzinho de sociedade anônima. Bom, pessoal, e a primeira diferença a gente, na verdade, já comentou aqui. Olha lá. A sociedade anônima, ela é usada, e é muito usada na realidade, porque dentro dela a responsabilidade é 100% limitada. Todos os acionistas de uma sociedade anônima, eles têm responsabilidade 100% limitada, inclusive o acionista controlador, né? Então, a sociedade anônima é interessante porque, da mesma forma que a sociedade contratual limitada, a sociedade anônima permite essa blindagem patrimonial total, né? E aí a responsabilidade dos acionistas, inclusive do controlador, é 100% limitada. E com isso, pessoal, veja só, os acionistas, se a sociedade está em dificuldade econômica, se a sociedade faz dívida, ou eventualmente se a sociedade anônima quebra, né, os acionistas não vão ter que colocar mais dinheiro lá. Claro que eles vão perder o dinheiro que eles investiram nas ações daquela sociedade, né? Mas por um problema de mercado. Porque se a sociedade quebra, as ações não valem mais nada, né? O valor das ações despenca, né? Não vale mais nada. Então, com isso, eles acabam perdendo o dinheiro que eles pagaram nas ações, porque eles pagaram nas ações e as ações se desvalorizaram aí, né? Mas eles não vão ter que colocar mais dinheiro nenhum em cima, eles não vão responder com seus bens pessoais pelo pagamento das dívidas da sociedade, o que é uma grande vantagem. Agora, pessoal, isso não acontece nas sociedades comanditas por ações, porque como a gente já viu, na sociedade comandita por ações, a responsabilidade é mista, o que significa dizer que o acionista controlador, ele vai ter responsabilidade ilimitada, né? E essa é a grande diferença no fundo, né? Na sociedade anônima, 100% limitada. Na sociedade comandita por ações, responsabilidade mista, e o acionista controlador, o cara lá dentro, tem responsabilidade ilimitada. E ele responde, então, com seus bens pessoais pela dívida da sociedade. Mas, justamente por isso, ninguém quer constituir uma sociedade comandita por ações. Bom, pessoal, e a segunda diferença que existe entre a sociedade anônima e a sociedade comandita por ações está no nome empresarial. A segunda diferença está no nome empresarial. A sociedade anônima, como ela tem responsabilidade 100% limitada, ela adota como nome empresarial a espécie de nome empresarial específica para a responsabilidade limitada, que é a denominação. Então, se a gente vai fazer o nome empresarial de uma sociedade anônima, a gente necessariamente vai ter que seguir as regras de denominação.
né? Então, a sociedade anônima tem como nome empresarial sempre uma denominação. E o que é denominação? Denominação é um elemento fantasia seguido de um objeto social obrigatório, né? Elemento fantasia seguido de um objeto social obrigatório. Elemento fantasia é tudo que não for nome próprio, tudo que não for nome próprio, né? Daqui a pouco a gente vê por que não pode ter nome próprio. Né? E o objeto social é a atividade que aquela determinada empresa exerce. E, sendo uma sociedade anônima, depois do elemento fantasia e da atividade obrigatória, necessariamente vai ter que trazer a sigla SA, né? Vai ter que trazer a sigla SA, né? Por exemplo, pessoal, Banco do Brasil SA. Do Brasil, elemento fantasia, banco é atividade econômica, seguido aí de SA. Esse é o nome empresarial, né? Telefônica do Brasil SA, né? A Telefônica é a atividade, do Brasil é elemento fantasia e SA é a sigla identificadora do tipo societário, né? Apple Computers do Brasil SA, né? E eu acho que o exemplo da Apple é o melhor para a gente entender o elemento fantasia, né? Apple Computers. Computer é objeto social, que ela faz equipamento eletrônico, né? E Apple é maçã, que não tem nada a ver com equipamento eletrônico. Nossa, professor, mas pode? Pode, porque a denominação ela é composta por um elemento fantasia, né? Um elemento fantasia, algo que não tem nada a ver realmente com aquela determinada empresa aí, né? Seguido, então, da sigla SA. Pessoal, só que a gente viu que existe uma exceçãozinha aqui, né? Que existe uma exceçãozinha aqui. Excepcionalmente, é possível que na denominação se conste como elemento fantasia um nome próprio. Mas como que um nome próprio vai ser elemento fantasia? Se for um nome próprio colocado a título de homenagem. Então, é o sócio fundador, é o acionista fundador daquela empresa, e aí a empresa, então, resolveu, para homenagear aquela pessoa, colocar o nome dela dentro do nome empresarial da empresa aí. Mas veja que aquela pessoa provavelmente já até morreu, ou já às vezes não tem mais nada a ver com a empresa, né? Mas o nome dela está lá. E como ela ou até morreu, ou já não tem mais nada a ver com a empresa, é só uma homenagem que é feita, até uma homenagem póstuma, esse nome, né, apesar de ser nome de gente, ele está lá como elemento fantasia. Ele está lá como elemento fantasia aí. Então, excepcionalmente, né, a denominação e a SA, ela vai poder ter nome de gente, mas é mera homenagem, é a título de homenagem aí, né, que é o caso das casas pernambucanas, né, cujo nome empresarial é Arthur Ludgren Tecidos SA. Tecidos é o objeto social, que é obrigatório, e Arthur Ludgren foi o sócio, né, fundador aí das casas pernambucanas lá no início do século XX. E ele já até morreu, mas eles mantêm o nome dele como homenagem. Então, Arthur Ludgren Tecidos SA. E aí vocês vão me perguntar, nossa, professor, mas como que eu vou saber se é homenagem ou não é? Simples. Se for SA e tiver nome próprio, elemento fantasia, é homenagem. Então, veja o nome completo. Se apesar de ter um nome próprio, mas no finalzinho tiver SA, é porque é uma sociedade anônima. Se é sociedade anônima, tem que ser denominação. E se é denominação e tem que ser denominação, não pode ter nome próprio. Ah, mas tem. Então, é homenagem. Está lá a título de homenagem aí, né? Então, olhem sempre o finalzinho. Viu um nome próprio? Olha lá no finalzinho. Se no finalzinho tiver a sigla SA, esse nome próprio vai ser, então, mero elemento fantasia a título de homenagem aí. Ah, professor, mas não tem SA no final. Aí não vai dar para saber. Né? Aí não vai dar para saber. Não tem jeito. Não tem jeito. Né? Então, a única forma que a gente tem de saber mesmo é o SA no final. Né? E nenhuma questão vai ser tonta a ponto de fazer uma pergunta desse tipo se não tiver a sigla no final. Se não tiver a sigla no final, não tem como saber. Né? Então, a forma de identificar mesmo é a sigla no final. Então, tendo a sigla no final, tendo o nome próprio, mas sigla SA no final, é batata, é sociedade anônima, é denominação,
o nome que está lá é mero elemento fantasia e é a título de homenagem a ele. Bom, pessoal, e já que eu estou falando de nome da sociedade anônima, já vamos comentar tudo a respeito dela aí. Pessoal, só que, como toda boa regra, tem uma exceçãozinha, né? A regra é que o nome empresarial seja, né, terminado em SA, em sociedade anônima. Essa é a regra. Só que tem uma exceção, né? Se a empresa não quiser colocar SA ao final, ela tem uma outra opção. Ela pode colocar o termo companhia, mas não no final. Aí é no começo do nome empresarial, né? Então, a sociedade anônima, ela pode adotar como nome empresarial a terminação em SA, que é a regra, que é a grande maioria, ou se ela não quiser adotar essa denominação terminando na sigla SA, ela pode usar uma outra forma, ela tem uma outra opção, que é iniciando o nome dela com o termo companhia. Pode ser companhia por extenso ou pode ser companhia abreviado, né, que é o famoso CIA. Mas veja aqui, se a ideia é não usar SA e usar companhia, o termo companhia, seja por extenso, seja abreviado, tem que estar no começo do nome empresarial. Aí é regra, né? Não se coloca companhia onde quiser. Aí, se quiser usar, não quiser usar SA, quiser usar companhia, pode, mas desde que o faça, desde que use companhia no início do nome empresarial. E a gente tem um exemplo muito famoso aqui no Brasil, que é o nome empresarial do Grupo Pão de Açúcar, né? que é uma SA, né? que é uma sociedade anônima, o Grupo Pão de Açúcar, gigantesco aí, e o nome empresarial do Grupo Pão de Açúcar é Companhia Brasileira de Distribuição. Companhia Brasileira de Distribuição. Distribuição é o objeto social, brasileira é o elemento fantasia, e o início por companhia significa que se trata ali de uma SA. E veja que Companhia Brasileira de Distribuição não tem SA ao final. Não tem SA ao final. E por que não tem? Porque não precisa, já que o próprio nome empresarial já se iniciou com o termo companhia. Pessoal, e aí um detalhe importante, né? Apesar de no dia a dia a gente usar o termo companhia como sinônimo de empresa, e toda e qualquer empresa, tecnicamente, companhia não é sinônimo de empresa ou toda e qualquer empresa. Tecnicamente, companhia é sinônimo de SA, de sociedade anônima. Então, se vocês estiverem estudando um livro técnico, né, um livro de doutrina de direito empresarial, se vocês estiverem respondendo uma questão de prova de direito empresarial e aparecer o termo companhia, muito provavelmente, e se usado esse termo na acepção técnica, não é qualquer empresa, né? E essa questão, né, esse texto técnico e essa questão provavelmente está se referindo a uma sociedade anônima, né? E muita gente come bronha por conta disso. A pessoa lê a questão e vê o termo companhia. E como ela está acostumada do dia a dia, ela acha que companhia é sinônimo de empresa. E ela responde a questão aí sem se atentar que, na verdade, ela deveria responder seguindo as regras de uma SA. Né? E depois a pessoa vai corrigir a questão e olha lá e fala, eu errei. Mas por que eu errei? Não consegue entender. Né? Porque a questão não vai falar, ô Fraldinha, nós estamos trabalhando com SA, viu? Ligue o interruptor na sua cabeça só para SA para poder responder essa questão. Não, ela não vai dar explicitamente que se trata de uma SA. Ela vai falar companhia. E aí você tem que saber que companhia, então, tecnicamente se refere a uma sociedade anônima, a uma SA. Pessoal, isso acontece bastante, então tem que tomar cuidado com isso também. Agora, pessoal, existem institutos de prova e institutos de prova, né? E pode ser que aí um instituto não seja tão técnico aí e coloque o termo companhia, mas na verdade está tratando de toda e qualquer empresa, né? Não é essa a ideia técnica, né? Essa é uma ideia popular, né? A ideia técnica é que companhia se refere exclusivamente à sociedade anônima. E por quê? Porque o nome empresarial
é a denominação da sociedade anônima. Ela pode terminar com SA, mas ela pode começar com companhia, né? Companhia. O Gladson colocou, CESP usa SS, né? Sociedade SS? Não sei o que é a sociedade SE. SS como sinônimo de sociedade anônima, como SA. Mas eu não sei o que vai significar o SS aí, né? A gente usa a SA, Sociedade Anônima. E a grande maioria das empresas, né? Então, Banco do Brasil SA, né? Banco Santander SA, que mais? Banco Bradesco SA, Petrobras SA, né? A maioria aí, tudo SA mesmo, né? E exemplo do uso do termo companhia, que eu saiba aí, só a Companhia Brasileira de Distribuição, o Grupo Pão de Açúcar, né? Pessoal, mas se atentem para isso aí, né? E um outro erro muito comum, né? A galera vê companhia no meio ou ao final do nome. E aí lembra que companhia é SA e fala, essa aqui vai ser uma SA. Não. Se o termo companhia estiver no meio ou no final, não é SA. Só vai ser SA se o termo companhia estiver no começo. Então, tomem cuidado com isso aí. Então, além da presença do termo companhia, é importante analisar o local onde ele aparece no nome. Para que seja uma SA mesmo, a companhia tem que estar no começo. Se companhia está presente, mas não está no começo, está no meio ou no fim, não necessariamente vai ser uma SA, né? Então, tomem cuidado com isso aí também, né? Para que haja batata aí, SA, batata, companhia tem que estar no começo. Então, ou aparece SA no final, ou aparece companhia no começo do nome aí, e aí a gente consegue ter absoluta certeza de que se trata, então, de uma SA, uma sociedade anônima, né? O Bradson colocou que a FCC usa como termo genérico, companhia. Então, é um problema, né? É um problema isso aí, né? Mas companhia, tecnicamente, é SA, né? SA. Esse é o nome empresarial, então, da sociedade anônima. E eu disse para vocês que o nome empresarial era uma segunda diferença. E nós vimos, então, o nome empresarial da sociedade anônima. A sociedade anônima, então, ela usa como nome empresarial a denominação. Pessoal, enquanto que a sociedade comandita por ações, ela não usa denominação. A sociedade comandita por ações não usa denominação. E por que a sociedade comandita por ações não usa denominação? Porque a denominação é o nome empresarial típico próprio de sociedade de responsabilidade 100% limitada. E a sociedade comandita por ações, ela não é uma sociedade 100% limitada. Nós já vimos que o acionista controlador, ele tem responsabilidade ilimitada. E então, ela não pode usar denominação, porque denominação é típica de 100% limitada. A sociedade comandita por ação, então, ela vai ter que usar a outra modalidade de nome empresarial, que é possível, então, para sociedade de responsabilidade também ilimitada. E essa outra modalidade é a famosa firma social. Firma social. A sociedade comandita por ação, ela vai ter como nome empresarial a firma social. Tem que ser uma firma social. E o que é a firma social? A firma social é o nome próprio do acionista controlador. É o nome próprio do acionista controlador. Então, o nome do acionista controlador vai ser colocado também no nome da empresa, sociedade comandita por ações. E por quê? Porque todo mundo que dá o nome para a empresa porque tem responsabilidade ilimitada, né? E como na sociedade comandita por ações, o acionista controlador tem responsabilidade ilimitada, o único jeito é ele dar o nome dele para a própria empresa aí, né? Então, na sociedade comandita por ações,
o nome empresarial é sob a forma de firma social. E firma social é o nome do próprio acionista controlador. Pessoal, e além do nome do acionista controlador, é possível colocar o objeto social, só que aqui na firma social, o objeto social é facultativo. Então, é possível colocar, mas não é obrigatório colocar o objeto social. Coloca se quiser. Coloca se quiser. Não é obrigatório colocar aqui. Pode colocar, mas pode não colocar. E, ao final da firma social, de uma sociedade comandita por ações, vai ter que ter o termo CA. Vai ter que ter o termo CA. O que é CA? É comandita por ações. Comandita por ações aí. Né? E aí isso é obrigatório, né? Aí é obrigatório, aí não tem como. Essa sigla final, identificadora do tipo societário daquela empresa, daquele nome empresarial, é obrigatório. Então vai ter que ter CA ao final. Então a sociedade comandita por ações, ela adota como nome empresarial a firma social, e na firma social a gente tem o nome próprio do acionista controlador, seguido do objeto social facultativo e seguido de forma obrigatória de CA. Pessoal, e quando eu falo isso, as pessoas costumam me perguntar: professor, posso usar o termo companhia aqui? Tecnicamente, acho que não. E por que eu digo acho que não? Porque, sinceramente, eu nunca vi. Né? Como isso também não tem aplicação prática nenhuma, né, eu nunca vi. Então, eu não consegui nem achar exemplo disso aqui para ver se alguém ou se uma junta comercial admitiu o termo companhia aqui numa sociedade comandita por ações. Então, se quando me perguntam isso, e normalmente me perguntam, eu respondo que acho que não, porque eu nunca vi. Então, né, como que é aquele santo lá, né? Se eu nunca vi, é porque não existe, né? Então, é mais ou menos isso a resposta aí, né? Então, como eu nunca vi, já procurei, né, no Google aí, não consegui achar, então eu acho que não pode, né? Mas, na verdade, é um acho, porque pode ser que não tenha, porque não possa. Mas pode ser que não tenha, porque não existe. São Tomé, né? O São Tomé, é esse daí, né? Mas pode ser que não tenha, porque nunca ninguém criou, né? E não tem interesse de criar isso aqui por conta da responsabilidade limitada, né? Então, eu não sei se não tem porque não pode, ou se não tem porque, apesar de poder, ninguém criou, né? Então, ficou sem ter também, porque ninguém criou. Mas acho que não pode, né, usar o termo companhia aí. E também nunca peguei nenhuma questão de prova, né? E a gente pesquisa sempre questões de prova, no site do QConcursos para se manter atualizado, para atualizar nossas provas, né? Simulado que a gente vai preparar. A gente está sempre pegando questões de prova pertinentes à matéria que a gente dá aula. Nunca achei também nenhuma questão específica de sociedade comandita por ações com o termo companhia. Então, não sei se não tem também, porque não pode, ou porque a banca também não sabe se pode ou não pode, então ela prefere não usar, né? Então, isso é um mistério aí, na verdade, né? Esse é um mistério. Mas acho que não pode. Então, não usaria. Ninguém usa, né? As bancas de prova também não perguntam sobre isso, então, melhor deixar quieto, não falar que não pode não usar, né? Porque a gente não tem informação própria disso aqui, a gente não tem exemplo próprio disso aqui, né? Então, a comandita por ações, ela é uma firma social. Não acredito nas bruxas, mas elas existem, né? Tem muita coisa, né, que a gente não acredita, mas existe aí, né? E também, às vezes, nem vendo a gente acredita que aquilo possa ter existido, né? Tem coisa que a gente fala, a gente vê acontecer e fala, não acredito, não é possível, né? Não é possível, e tem coisas que não tem limite, né? Mas é complicado. Bom, pessoal, então a sociedade comandita por ações, ela vai ter um nome empresarial como firma social, e firma social é o nome próprio do acionista controlador, seguido do objeto social facultativo e seguido aí da sigla obrigatória CA, que é comandita por ações. E com isso, então, a gente viu as duas diferenças, e só tem essas duas diferenças entre a sociedade anônima e a sociedade comandita por ações. Todo o resto é idêntico.
Então, quando a gente for estudar a sociedade anônima, tirando essas duas diferenças, todo o resto serve também para a sociedade comandita por ações. Pessoal, e resumindo aí, quais são as diferenças? A SA é 100% limitada e usa denominação. A sociedade comandita por ações é mista e usa firma social. Essas são as diferenças, né? Então, a sociedade anônima é 100% limitada e usa denominação. E a sociedade comandita por ações é mista e usa firma social. De resto, tudo o mais é idêntico a. Bom, pessoal, e com isso, então, a gente termina as generalidades introdutórias da Lei 6.404 de 76, das sociedades estatutárias, institucionais, né, ou por ações, vendo, inclusive, a abrangência dessa lei, algumas alterações mais recentes dessa lei, e fazendo, então, a diferença entre os dois tipos societários, a sociedade anônima e a sociedade comandita por ações. E agora, então, a gente pode entrar de cabeça aí no estudo da sociedade estatutária que existe, de fato, que é a sociedade anônima. E agora, então, a gente vai estudar a sociedade anônima e, claro, sempre com base aí nessa Lei 6.404 de 76. Bom, pessoal, e a primeira coisa que a gente precisa estudar é justamente o conceito, né? O que é a sociedade anônima? A sociedade anônima é uma sociedade cujo ato constitutivo é um estatuto. E esse estatuto se caracteriza por dividir o capital social em ações. Então, as duas características conceituais da sociedade anônima é que ela tem o ato constitutivo, um estatuto, e que esse estatuto divide o capital social em ações. Então, sociedade anônima é um estatuto e ação. Estatuto e ação. Esse é o conceito básico aí, né? Estatuto e ação. Pessoal, e apesar da gente estar estudando a sociedade anônima só agora, no final do nosso semestre, na verdade, a gente até já comentou isso, né? A sociedade anônima foi a primeira pessoa jurídica empresarial que surgiu na história, né? Antes mesmo da sociedade limitada, né? Antes mesmo da sociedade limitada. E foi a Companhia das Índias Ocidentais, né, e Orientais, criadas pelo governo holandês, né, criada pelo governo holandês para fins de exercício, de financiamento e exercício das grandes navegações. A Holanda, ela teve uma unificação tardia, né, não tão tardia quanto a Itália e a Alemanha, né, mas ela teve uma unificação relativamente tardia, né, muito depois aí de Portugal e de Espanha e da Inglaterra. Então, ela já chegou atrasada nas grandes navegações. E ela precisava tirar a diferença, e para tirar a diferença ela precisava de muito dinheiro. E o Estado holandês não tinha dinheiro suficiente aí para realizar as grandes navegações, né? Em mares nunca antes navegados e todo o risco inerente aí, né? Já dizia Camões. E para isso, para conseguir o dinheiro, o Estado holandês criou então a Companhia das Índias Ocidentais e Orientais, que foi a primeira empresa que se tem notícia no mundo, e ela já foi criada na forma de uma sociedade anônima, né? E por quê? Porque ela foi criada sem dinheiro nenhum. E o governo holandês, então, vendeu títulos daquela companhia, vendeu o papel daquela companhia para quem quisesse comprar. E quem quisesse comprar estava comprando, na verdade, o papel que dava direito a uma parte da propriedade daquela companhia, que, na verdade, na real, não tinha bens nenhum, não existia, né, na real aí. E que seria criada, na verdade, com dinheiro arrecadado pela venda desses bens aí. E quem comprou um daqueles papeizinhos, um daqueles títulos, ganhou o direito de propriedade de uma pequena parte do que viria a existir, que seria, então, a Companhia das Índias Ocidentais e até Orientais, né? E com esse dinheiro, então, a companhia pôde construir os seus navios, as suas caravelas e sair aí para conquistar o mundo. Tudo bem que um pouco atrasado, né? Mas para conquistar o mundo. Tanto é que ela chegou aqui no Brasil, mas o Brasil já era de Portugal.
Mas aí, ali na região de Recife, de Olinda, né, a companhia tomou conta daquela área, né, e foi responsável, na verdade, por um grande desenvolvimento daquela área, né, a cargo do Nassau, né, do Nassau. E a gente estudou, né, as invasões holandesas aí na escola, né, e a atuação do Nassau, que foi muito importante para o Nordeste brasileiro. A gente tem a impressão, né, até porque o tema na história é invasões holandesas, que foi o Estado holandês que invadiu, mais ou menos, né? Foi uma invasão privada, né? Foi uma invasão privada. Quem invadiu foi a Companhia das Índias Ocidentais e o Nassau, ele era um diretor, digamos assim, né? Tinha um cargo dentro da companhia, né? Era um ente privado, portanto. Claro que extremamente vinculado ao governo holandês, mas tecnicamente não era o governo holandês, era uma pessoa jurídica privada, era uma empresa, era uma sociedade anônima já naquela época que invadiu o Brasil aí, né? Então, a gente estuda como invasões holandesas, mas deveria ser invasão da multinacional holandesa, né? Atualizando aí, contemporaneizando aí, invasão da multinacional holandesa, que foi a primeira sociedade anônima. E com isso, o governo holandês ele conseguiu arrecadar o dinheiro para fazer as grandes navegações sem pôr um tostão do próprio bolso, até porque o governo holandês não tinha, né? Ele financiou as grandes navegações com dinheiro privado, vendendo títulos, vendendo as ações daquela companhia. Então, isso foi uma sacada muito grande do governo holandês, aí, né? Um mérito muito grande do governo holandês, dando origem à primeira empresa e já a primeira SA aqui no Brasil. Desculpa, no mundo. E no Brasil, né, no Brasil, a primeira SA que a gente teve foi o Banco do Brasil, criada aí pelo Dom João VI, né, em 1808, quando ele veio aqui para o Brasil, né, fugido aí de Napoleão Bonaparte, que estava na Espanha e ia chegar em Portugal. Dom João VI montou na sua caravela, né, junto com a dona Carlota Joaquina, e vieram aqui para o Brasil, né? E aí Dom João VI elevou o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e abriu os portos, né, para fins de entrada de produtos ingleses e criou o Banco do Brasil. E esse Banco do Brasil, então, foi a primeira sociedade anônima que a gente teve aqui no Brasil. Aí, né? O Banco do Brasil já nasceu como sociedade anônima, né? Ele é sociedade anônima até hoje, mas ele já nasceu como sociedade anônima aí, né? Então, essas são as características da sociedade anônima. Ela tem como ato constitutivo um estatuto e ela divide o capital social em ações e ela vende essas ações justamente para arrecadar dinheiro no mercado, para se autofinanciar, né? Se autofinanciar. E é por isso, pessoal, que até hoje, quando uma determinada sociedade anônima ela precisa de dinheiro, né? Ela precisa de dinheiro, a sacada é emitir e vender ações. Porque se ela está emitindo e vendendo ações, para ela não é nada, é papel. E ao vender essas ações, ela até está dando direito de propriedade para quem comprar, né? Uma partezinha pequena, mas ela está dando direito de propriedade para quem comprar. Mas na prática, ela está vendendo papel e ao vender o papel, ela está arrecadando um monte de dinheiro aí do mercado para se autofinanciar, né? Isso é feito até hoje, né? E essas emissões de ações aí, para que a empresa possa arrecadar dinheiro, se autofinanciar, elas são conhecidas por uma sigla em inglês, né, muito famosa aí. Claro que no mundo de hoje isso não existe e, né, provavelmente vai demorar um pouquinho para voltar a existir. Mas na época que a economia estava extremamente aquecida, era bem comum a gente ouvir falar dessas emissões de ações aí e pela sigla, né, aí, né? Inclusive aquele jornal da Globo, que tem o Carlos Sardenberg como comentarista econômico, toda vez que tem uma emissão de ações novas aí pelas companhias, ou pelo menos pelas companhias maiores e mais famosas, ele, Carlos Sardenberg, sempre comentava aí no jornal da Globo. E ele também usava a sigla, Ele falava IPO, né? A empresa tal está realizando o seu IPO, ou a empresa tal realizou o seu IPO e as ações se valorizaram, ou a empresa tal vai realizar na data tal o seu IPO, né? E o que é IPO aí? É a sigla em inglês, né? A sigla em inglês de IPO, né? IPO é o IPO.
E significa Initial Public Offertation, né? Initial Public Offertation, que é a oferta pública inicial de ações, que é uma nova venda de ações, é uma nova emissão de ações aí, né? O IPO, Initial Public Offertation, oferta pública inicial de ações. Então, quando toda essa situação que a gente vive aí amenizar, melhorar um pouquinho, e as empresas voltarem às suas atividades econômicas, elas vão precisar de dinheiro. E pode ser que uma saída dessas empresas seja emitir ações, né? Então, provavelmente, a gente vai ouvir falar no futuro próximo, tomara aí, em vários IPOs, né? Initial Public Offertation, oferta pública inicial de ações. Pessoal, eu estou falando dessa sigla e mencionando ela em inglês, porque é assim que normalmente aparece, inclusive nos jornais, né? O Carlos Salenberg, apesar de ser um jornal de uma rede aberta, algo não técnico, ele falava, né, e provavelmente vai voltar a falar em IPO, né? E aí a gente precisa saber o que é esse IPO aí, né? E eu confesso que eu não assistia, né? Na época do colégio eu não assistia o Jornal da Globo, né? Mais tarde, porque era mais tarde, né? Eu adorava, né, dormir tarde, mas ia assistir então o Jornal da Globo, o programa do Jô, adorava. Mas eu não assistia porque eu tinha a escola no dia seguinte e precisava acordar cedo e eu não conseguia acordar, né? Sempre tive muita dificuldade para acordar cedo aí, então eu não assistia. Aí quando eu fui fazer faculdade, né, passei a fazer estágio durante o dia e fazia a faculdade à noite, e aí eu chegava da faculdade lá pela meia-noite, né? E aí ligava a televisão, e tá, porque eu estava sem sono, e eu ia assistir. E aí lá no primeiro ano da faculdade eu via o danado falando do IPO, eu não sabia o que era, né? E aí eu só fui conseguir descobrir isso mesmo depois nas aulas de Direito Empresarial que o professor comentou, então, que era a venda inicial de ações, né? A emissão de novas ações das empresas aí, né? E quando eu falo isso, sempre no presencial, sempre me perguntam, professor, vale a pena comprar, né? Aí eu respondo o seguinte, eu sou professor, né, e eu não tenho dinheiro para comprar ação, se eu tivesse dinheiro, né, eu seria professor, né? Mas é brincadeira, né? E aí o que eu pesquisei, né, e o que se falava antes de toda essa situação que a gente vive aqui, é que normalmente quando a empresa faz um IPO, é porque ela está em crescimento, né? Ela está em crescimento, ela está em desenvolvimento. Então, ela faz o IPO porque ela sabe que ela vai conseguir vender essas ações por um preço alto, vai conseguir arrecadar bastante dinheiro. Então, normalmente o IPO se faz quando a empresa está bem de situação, está em desenvolvimento aí. E aí ela faz esse IPO. Como a empresa está bem de situação, tem muita demanda por aquelas ações, a galera fica atrás daquelas ações. Então, tendo bastante demanda e mantendo a oferta, a tendência é que os preços de venda em IPO sejam altos e que, a curto prazo, esses preços ainda subam, né? Então, a pessoa vai pagar um X naquela ação, no IPO, e provavelmente, a curto prazo, aquela ação vai subir. O preço daquela ação vai subir, vai valorizar, vai valorizar. Só que é um negócio de momento, porque a empresa faz isso quando ela tá no topo, né? E aí, né, ficar no topo sempre é difícil, né? E pode ser que a empresa, e normalmente acontece, ela tem uma desaceleração depois. E quando ela tem essa desaceleração, o preço, né, o valor das ações acaba caindo um pouquinho. Pode ser que caia um pouco, mas ainda fique acima do IPO, né, do preço de venda do IPO. Mas pode ser que despenque até abaixo do IPO, né? Então, a médio e longo prazo, a tendência é ao contrário, é de queda. Então, o IPO ele tem uma tendência de alta a curto prazo e tem uma tendência de baixa a médio e longo prazo aí, né? Uma tendência de baixa a médio e longo prazo. Então, o IPO é um investimento de curto prazo. Quem conseguir comprar e vai ter que vender logo, aí, tipo 2, 3 semanas depois vai ter que vender essas ações e vai ganhar essa valorização aí, porque provavelmente valoriza. Agora, depois de 2 a 3 semanas, a tendência é que caia. E a pessoa, então, que compra essas ações aí para longo prazo pode perder dinheiro.
Pode perder dinheiro. Então, a IPO é interessante para investimento de curto prazo, para especulador. Pessoal, e na verdade, o cara que não é da área, o cara que não é especulador, não vai conseguir comprar ação em IPO. Porque, como o IPO é feito quando a empresa está no auge, a demanda é muito grande. Então, o cara precisa aí ter contato, o cara precisa ser da área para conseguir comprar no IPO, né? E o cara compra e vende rápido, ganha dinheiro, né? Mas é o cara da área. Agora, o cara que não é um investidor rotineiro, né? O cara que, na verdade, está poupando aí para o futuro e tal, não, ele não é interessante e ele nem vai conseguir comprar em IPO, né? Não concorre com o grande investidor aqui, né? E também nem é interessante, porque a longo prazo a tendência é de desvalorização dessas ações em IPO. O Gladstone colocou ali W e colocou uma interrogação. Gladstone, eu não entendi o W e a interrogação. Se você puder explicar aí, acho que fica melhor, né? Eu não consigo entender o W e a interrogação. Né? Mas essa é o que os especialistas, isso é o que os especialistas falam aí de investimento em IPO, né? É um investimento a curto prazo, né? E para a sigla IPO, é isso aí, a sigla é essa mesmo, né? IPO, né? IPO. E tem o contrário, né? Já que o Gladstone colocou a sigla aí, vamos falar de sigla, né? Tem o contrário também, né? Tem o OPA, né? Tem o contrário também, né? O OPA. O que é o OPA? Né? O OPA, né? Tem um contrário aí que é o OPA. Oferta pública de aquisição. O OPA é o contrário do IPO. O OPA é oferta pública de aquisição, né? Na oferta pública de aquisição, a companhia já vendeu as ações dela, né? E ela está com dinheiro em caixa e ela quer recomprar essas ações. E aí ela faz uma oferta pública de aquisição das ações. Ela fala o seguinte: olha, acionista, você pode vender as suas ações no mercado, livremente. Não tem como te impedir, porque é tua. Você pode vender essas ações no mercado. Só que hoje, o mercado está te pagando, sei lá, $10 pela tua ação. Eu, companhia, que sou dono, que emiti essas ações aí, essas ações são minhas, eu recompro. E eu faço uma oferta pública de aquisição que, se o acionista quiser vender no mercado, ele pode. Pelo preço de mercado, $10. Mas se ele quiser vender para mim, eu compro e pago $11 por essas ações aí, né? A companhia faz uma oferta pública de aquisição e, normalmente, para que motive os acionistas a venderem essas ações para ela, a companhia, ela oferece um pouco mais do valor de mercado. E por que ela faz isso? Porque ela está com caixa sobrando, e porque ela quer valorizar suas próprias ações. Né? Ela acaba valorizando as suas próprias ações. Né? Ou então, porque as ações estão tão pulverizadas no mercado, mas tão pulverizadas no mercado, que é até impossível realizar a assembleia, né? E ela quer dar uma enxugada, então. Então, ela recompra suas ações através do UPA aí, oferecendo um valor um pouquinho maior no mercado. E quando eu falo isso, as pessoas me perguntam: professor, eu sou acionista, eu sou obrigado a vender para a companhia? Não, é uma oferta. Se você quiser vender para terceiro, você pode, pelo valor que você quiser. Mas, se você quiser seguir essa oferta da companhia, você pode, mas não é obrigado. E vendendo pela companhia, ela vai te pagar um valor provavelmente um pouquinho maior do valor de mercado aí, né? E ela quer, então, normalmente valorizar essas ações. Aí o seu Oswaldo está falando, aí não é hora de vender. Realmente, aí não é hora de vender, né? Quem vai vender é quem está precisando de dinheiro naquele momento. Quem já ia vender de qualquer forma, né? Quem já ia vender de qualquer forma acaba vendendo para a companhia. A pessoa já ia vender de qualquer forma, ia pegar 10 por ação. Ela vende então para a companhia e pega 11 por ação. Né? Então, também se o valor não é tão, a oferta da companhia no OPA não é tão atrativa assim, ela não vai motivar ninguém a vender. Ela só vai pegar aquelas pessoas que já iriam vender de qualquer jeito aí. Né? Então, depende muito do valor também. Né? Agora, se a companhia faz uma oferta tentadora, né, às vezes compensa aí. Você vende, tudo bem que as ações vão subir, mas você vende aquelas ações, pega o dinheiro e investe talvez
em ação com maior potencialidade de aumento depois, né? Isso se o mundo tivesse normal, né? Isso se o mundo tivesse normal. A gente não sabe como vai ficar aí, né? E o mercado está extremamente volátil, né? Nós tivemos quedas históricas de bolsas de valores no mundo inteiro e também tivemos altas históricas aí depois, né? Durante a pandemia, em bolsa de valores do mundo inteiro, inclusive a Bovespa, né? A Bovespa recuperou muito o seu valor, né? Os seus pontos aí, mesmo em época de pandemia. Né, mesmo em época de pandemia. Então, lá atrás, durante as quedas históricas, quem tinha um dinheirinho aí, tinha uma coragem, tinha um dinheirinho, tinha muita coragem, comprou as ações, ele ganhou dinheiro. Né? As ações subiram aí, em média, bastante, mesmo durante a pandemia. Então, é um mercado muito volátil, né? Um mercado de muito risco, de muitas oscilações, mas é interessante. E, na verdade, do jeito que o mundo caminha aí, vai ser o único mercado que a gente vai ter, né? Porque qualquer outro tipo de investimento hoje está muito baixo, né? Selic é 2,5%, as rendas fixas, os fundos vinculados a títulos de renda fixa ou título de Estado, não está pagando nada, né? Tá muito baixo o rendimento aí. Então, a gente vai ter que acabar pensando em alternativas aí de investimento, né, para quem tem dinheiro ou um dinheirinho, e o mercado de ações, apesar de toda essa volatilidade, é o que vai apresentar, o que tende a apresentar alguma rentabilidade, porque de resto, né, a renda fixa ou títulos do governo, né, aplicações bancárias em geral, muito ruim, né, o rendimento está muito baixo aí. Bom, pessoal, terminamos então o conceito de sociedade anônima, né? E a gente pode falar um pouquinho das características da sociedade anônima, e bastante dessas características a gente até já comentou. Então vai ser uma aula, vai ser um trecho da aula agora bem mais rápido. Bom, olha só. Primeira característica das sociedades anônimas. Elas são sempre empresário. Não importa a atividade que elas exerçam, e mesmo que eventualmente exerçam uma atividade intelectual, as sociedades anônimas, elas são sempre sociedades empresárias, elas são sempre regidas pelo direito empresarial e, portanto, elas são sempre registradas nas juntas comerciais. Sociedade anônima é sempre sociedade empresária, não importa a atividade. Pessoal, isso não cai em prova, isso despenca em prova, né? As provas de concurso, de OAB, tentam induzir vocês em erro, dando a impressão que a atividade daquela SA é uma atividade intelectual, né? E se é intelectual, pela regra, não seria empresária, seria simples, regida pelo direito civil. Contudo, por expressa disposição de lei, a sociedade a sociedade anônima, ela é sempre empresarial, ela é sempre regida pelo direito empresarial, ela é sempre registrada na junta, independentemente da atividade e mesmo que seja uma atividade intelectual. Pessoal, a gente já tinha comentado isso quando nós analisamos a cooperativa, né, as sociedades cooperativas, porque eu disse para vocês que as cooperativas também não importava a atividade, e mesmo que fosse uma atividade empresarial, a cooperativa era sempre simples. A cooperativa, independentemente da atividade, é sempre simples. E aí, né, eu falei, e ao contrário, né, diametralmente oposto, a gente vai ter a sociedade anônima, porque a sociedade anônima, independente da atividade, ela vai ser sempre empresarial. Então, tomem cuidado com isso. A cooperativa, né, independente da atividade, mesmo que seja uma atividade empresarial, ela é simples, sempre simples. E a sociedade anônima, independente da atividade, ainda que seja uma atividade intelectual, ela vai ser sempre empresarial, vai ser sempre regida pelo direito empresarial e, portanto, sempre registrada na junta comercial. Característica importante, característica que despenca em prova aí, né? Bom, pessoal, depois o nome empresarial da sociedade anônima, a gente viu, é sempre na forma de denominação, né? E tem duas formas de fazer aí. Primeira forma, colocando o elemento fantasia seguido do objeto social obrigatório e se valendo aí do termo SA ao final. Essa é a primeira forma de se fazer.
colocando o elemento fantasia, mais o objeto social que é obrigatório, mais a sigla SA. Então, Banco do Brasil SA, né? Apple Computer do Brasil SA, né? Petrobras, Petro de petróleo, que é o objeto social, e Brás de Brasil, que é elemento fantasia, e Petrobras SA, né? Essa é a forma mais comum, então, da gente realizar o nome empresarial aí. E lembrando que, eventualmente, excepcionalmente, esse elemento fantasia pode ser composto por nome próprio, mas a título de homenagem. E como que a gente vai saber que é mera homenagem? Porque vai ter SA ao final. Então, se tiver nome próprio aqui como elemento fantasia, mas ao final tiver SA, é batata. SA é sociedade anônima, então esse nome próprio aqui é mero elemento fantasia, aquela pessoa não existe mais, já morreu, ou não tem mais nada a ver com a companhia, mas o nome dela está lá a título de homenagem a ela. Bom, pessoal, e a segunda forma que a gente tem, a gente já viu também, agora é só para visualizar, a segunda forma que a gente tem é colocando, então, companhia no início, né? Então, vai ficar aí companhia, seguida do elemento fantasia, mais o objeto social obrigatório. Não vai ter SA no final. Se tem companhia no começo, não vai ter SA no final. E o grande exemplo é o Grupo Pão de Açúcar. Então, Companhia Brasileira de Distribuição. Companhia Brasileira, é o elemento fantasia, de distribuição de varejo, aí é o objeto social aí. Então, tomem cuidado, né, com esse termo companhia. Né? O termo companhia é sinônimo de SA, mas desde que ele venha no início do nome empresarial. Se tiver aqui no meio ou tiver aqui no final, não é sociedade anônima. Não é sociedade anônima. Tá? Bom, pessoal, isso a gente já tinha comentado, foi só para visualizar, né? E a gente pode seguir mais um pouquinho, que a gente também já comentou. E eu disse para vocês que a sociedade institucional, né, ou estatutária, ou também chamada por ações, ela se caracteriza por ter como ato constitutivo um estatuto social e não contrato social. Então, tomem cuidado, né? Se a gente vai fazer uma sociedade anônima, o ato constitutivo vai ser um estatuto social e não um contrato social. E aí as pessoas costumam me perguntar, professor, qual que é a diferença de estatuto social para contrato social? Simples, olha só. Primeira diferença, o estatuto social, ele é previsto na Lei 6.404 de 76, enquanto que o contrato social, ele é previsto no Código Civil. Essa é a primeira diferença que a gente tem. O Estatuto Social, ele é previsto na Lei 6.404 de 76, né? Enquanto que o contrato social, ele é previsto no Código Civil. E a outra diferença é que o Estatuto, a gente já viu também, o Estatuto Social divide o capital social em ações, enquanto que o contrato social divide o capital social em cotas. E essas são as duas diferenças. O Estatuto, então, é previsto na Lei 6.404 e o contrato social é previsto no Código Civil. O Estatuto divide o capital social em ações e o contrato divide o capital social em cotas, né? E aí as pessoas costumam perguntar, professor, qual que é a diferença de uma ação de uma cota? Pessoal, ação é um título. Portanto, vou completar, é um título ao portador, né? Ação é um título ao portador. Portanto, livremente comercializado de pessoa para pessoa, né? Então, eu vou lá, compro a ação da Petrobras.
Aí o seu Oswaldo, né, fala, ó, eu quero comprar, vou pegar meu FGTS inteiro aí e vou usar para comprar as ações da Petrobras. Aí eu falo, não, eu vendo. Aí eu vendo para o seu Oswaldo. Aí o seu Oswaldo fala, nossa, vai cair as ações. E aí o Gladson está querendo comprar ação, o seu Oswaldo vende para o Gladson. Aí o Gladson não quer mais ações, quer vender para a Mariana. E vai circulando aí, né, sem problema nenhum. Um título livremente circulável, né? E pessoal, não tem necessidade nenhuma, né, de cada uma dessas compra e vendas informarem a sociedade anônima, né? A sociedade anônima, ela é chamada de anônima porque ela sabe quantas ações ela emitiu, mas ela não tem o nome dos proprietários, né, e nem precisa ter, nem faz questão de ter, porque esses títulos são livremente comercializados ao portador aí, né? Então pode ser livremente comercializado. Pode ser que a sociedade anônima tenha vendido em primeiro lugar para o Rodrigo. Tá? Ela tem até o nome do Rodrigo, porque ela vendeu para o Rodrigo. Mas o Rodrigo vendeu para o seu Oswaldo, que vendeu para o Gladson, que vendeu para a Mariana, então foi-se, né? A sociedade não tem mais controle nenhum. Ela sabe quantas ações ela tem, o número de ações ela tem, mas quem são os donos, quem são os titulares, ela não sabe, ela não tem o nome, né? Porque é livremente comercializável. E é por isso que ela é chamada justamente de sociedade anônima, porque ela não tem o nome dos seus acionistas. Pessoal, enquanto que a cota é um percentual dentro da sociedade previsto e descrito no contrato e, assim, não livremente comercializado, né? A cota não é livremente comercializada. Eu posso até vender minha cota para o seu Oswaldo, mas a gente vai ter que fazer um contrato, ele vai ter que assinar o contrato, ele vai ter que me pagar, e a gente vai pegar esse contrato e registrar na junta comercial, e registrando na junta comercial, a junta comercial vai promover a alteração do quadro societário, excluindo o Rodrigo e colocando o seu Oswaldo. Isso se for uma sociedade de capital, né, que é livre a comercialização e ingresso de terceiro. Mas se for uma sociedade de pessoa, além disso tudo, de forma prévia a isso tudo, ainda vai ter que pegar a autorização dos demais sócios aí. Então, a cota, ela até pode ser comercializada, mas é muito mais complexo, muito mais burocrático, muito mais difícil e caro do que comercializar uma ação. A ação ela foi feita para circular, né? Ela foi feita para circular. A cota não. A cota é uma previsão do contrato e fica travado aí, e até pode comercializar, mas é muito mais burocrático aí, porque depende de alteração do próprio contrato social na junta comercial, né? E isso acaba ficando caro aí. Bom, pessoal, e com isso a gente viu, então, a outra característica da sociedade estatutária, por ações, que é ter o capital dividido em ações e não em cotas. E a última coisa que a gente vai ver, né, lá no finalzinho da aula da semana que vem, que é a forma de liquidação, que é a forma de extinção das sociedades anônimas, né? Forma de liquidação, forma de extinção das sociedades anônimas. E essas são as principais diferenças, aí as principais características. Bom, pessoal, e a última característica da sociedade anônima, né? A última característica da sociedade anônima é que a sociedade anônima, ela é sempre uma sociedade de capital. Ela é sempre uma sociedade de capital. Ah, professor, eu preciso ler o estatuto para descobrir se a sociedade anônima é uma sociedade de capital? Não. Estou dizendo que ela é sempre de sociedade de capital. Porque é a lei que assim o define. É a lei que assim o define. Então, você não precisa ler o estatuto da sociedade anônima para descobrir se ela é de capital ou de pessoa. Porque nem vai estar escrito lá. E por que nem vai estar escrito lá? Porque não precisa. Porque a lei já define que toda sociedade anônima é sempre uma sociedade de capital. Não existe, não tem como, na verdade, existir sociedade anônima de pessoa. É incompatível em si, né, pensar em uma sociedade anônima
como sociedade de pessoa. Por quê? Porque a sociedade anônima, ela tem o seu capital social dividido em ações, que são pequenos títulos que representam pequena parcela, pequeníssima parcela do patrimônio daquela empresa. E como o valor da ação é muito pequeno perto do patrimônio da empresa, do capital social daquela empresa, a sociedade anônima emite muitas ações, zilhões de ações. E as ações são títulos livremente comercializados de pessoa para pessoa. E só é possível essa sistemática sendo uma sociedade de capital. Por quê? Porque na sociedade de capital é possível livremente comercializar e quem estiver comprando as ações se torna automaticamente acionista daquela ação, independente de comunicação, independente de anuência dos demais acionistas. Se fosse, e não pode ser, não tem como ser uma sociedade de pessoa, para vender uma ação de $10 numa quantidade aí de milhões de ações, se fosse sociedade de pessoa, para vender uma ação de $10, teria que comunicar todos os demais acionistas, aguardar a anuência desses acionistas para depois realizar a venda. Sabe quando ia conseguir vender uma ação? Nunca. Né? Isso aí impediria a própria sistemática de operação das sociedades anônimas. Por isso que o Estatuto Social nem fala nada a respeito disso, é a lei que define que as sociedades anônimas, elas são sempre de capital, né? Elas são sempre de capital. Né? Não existe, é impossível que exista sociedade anônima de pessoa. Não existe. Sociedade anônima é sempre de capital. Pessoal, isso cai bastante em prova também. Então, lembrem aí que a sociedade anônima era uma sociedade sempre empresarial, independentemente da atividade, e a sociedade anônima, ela é uma sociedade sempre de capital. Não tem outro jeito. Uma sociedade sempre de capital. Não existe sociedade por ações como sociedade de pessoa. Não existe. Bom, pessoal, e para a gente finalizar a aula, nós temos duas espécies diferentes de sociedades anônimas, né? A gente tem duas espécies diferentes de sociedades anônimas. E quais são elas? São as sociedades anônimas ou companhia fechada, ou então as sociedades anônimas ou companhia aberta. E eu costumo brincar, então, que as sociedades anônimas são iguais esfirra, né? Porque a esfirra ou é aberta ou é fechada, né? E a companhia, e a sociedade anônima e a companhia também, né? Ou é aberta ou é fechada aí, né? E, pessoal, diferentemente de esfirra, não tem meio termo, né? Porque quando eu tentei fazer esfirra, e foram pouquíssimas vezes na vida, né, eu já digo o motivo, eu tentei fazer fechada e saiu aberta, né? Então, nas esfirras até pode ter um meio termo aí, né? Mas nas companhias, nas sociedades anônimas, não tem meio termo. Ou elas são companhias fechadas, ou elas são companhias abertas. Pessoal, e a diferença entre elas está justamente na forma de venda das ações, né? A diferença entre elas está na forma de venda das ações. A companhia fechada, ela emite e vende ações, só que ela não vende em bolsa, ela não tem autorização para vender ação em bolsa de valor, né? Ela vende as ações dentro de si mesmo, dentro do seu próprio estabelecimento. E esse mercado interno de venda de ações, a gente chama de mercado de balcão. Por que mercado de balcão? Porque se você, investidor, quer comprar uma ação de uma companhia fechada, não tem outro jeito. Você vai ter que ir lá na sede da companhia fechada e pôr a barriga no balcão daquela companhia, né? Claro que hoje é tudo digitalizado, né? Então essa terminologia aí é remanescente histórico, né? Porque antes era assim que se fazia. Tinha que ir lá na sede da companhia e colocar a barrigona lá no balcão da companhia
entregar o dinheiro para a companhia e a companhia, então, entregar as ações, né, de forma física, eram documentos aí, né? Mas, enfim, o nome se manteve. Então, companhia fechada, ela vende ações, mas ela não vende ações em bolsa. Ela não tem autorização para vender as ações em bolsa de valores aí. Ela vende as ações no chamado mercado de balcão, que é a própria companhia, né, a própria empresa. Então, se você quer comprar uma ação de uma companhia fechada, você até pode, mas você tem que ir lá diretamente na companhia. Pessoal, e por que é assim? Para diminuir um pouco a circulação dessas ações, né? Para diminuir um pouco a circulação dessas ações. Então, como para comprar essas ações tem que ir lá na própria companhia, a ideia é gerar uma diminuição da circulação dessas ações aí, né? Agora, veja só, essa companhia fechada, né, ela pode, na verdade, querer ampliar as suas vendas, a venda de suas ações. E aí, então, ela vai realizar um fenômeno conhecido como abertura de capital, né? Ela vai realizar a sua abertura de capital. E com a abertura de capital, ela deixa de ser uma companhia fechada e ela se torna, então, uma companhia aberta. E o que acontece, então, com a companhia aberta? A companhia aberta, ela vende ações? Vende. Ela vende ações dentro dela mesmo? Vende. Ela mantém o mercado de balcão. Só que, com a abertura de capital, essa companhia aberta, ela pode passar a vender as suas ações agora em bolsa de valor, né? A companhia aberta, então, ela passa a vender as suas ações em bolsa de valor. Ela não deixa de ter mercado de balcão, ou ela não é obrigada a deixar de ter o mercado de balcão. Se ela quiser continuar vendendo as ações dentro dela mesma, com o mercado de balcão, ela pode, não tem problema nenhum. Mas agora ela passa, além do mercado de balcão, poder vender as suas ações em bolsa de valor, abrindo o seu capital. Pessoal, isso é bom para a empresa? Isso é bom para a empresa porque ela tem mais um local para vender essas ações e em um local especializado de venda das ações. Digamos assim, ela passa a comercializar essas ações em um ponto comercial muito melhor, né? Com mais proximidade ao seu mercado consumidor, né? Porque quem quer comprar ação, né, vai na bolsa de valor. Assim como quem quer comprar um carro vai no feirão de carro, quem quer comprar peixe vai no mercado de peixe, né, brincando aí, né? Quem quer comprar ação vai na bolsa de valores, né? Então é um mercado mais especializado. Então abarca um mercado consumidor maior, atende um público maior e quanto mais possíveis consumidores, né, possíveis compradores, mais venda, né, provavelmente vai ocorrer. Então, a empresa ela consegue ter uma abertura maior, né, uma probabilidade de venda, uma disseminação de venda de ações muito maior quando ela abre o capital, se torna uma companhia aberta e passa a vender ações na bolsa de valor. Agora, pessoal, o problema é que não é a empresa sozinha que toma essa atitude de ser fechada e de abrir o seu capital, se tornando aberta e vendendo ações em bolsa de valores. Para que uma companhia fechada possa abrir o seu capital e se tornar aberta e vender ações em bolsa, e esse é o grande problema, ela precisa de autorização do Estado, né? É o Estado que autoriza que ela se torne aberta e passe a vender as ações em bolsa de valores. E o órgão do Estado responsável por essa autorização e pela fiscalização dessas companhias abertas é a CVM. É a CVM. E a CVM é Comissão de Valores Mobiliários. Então, para que uma companhia fechada possa abrir o seu capital e vender ações em bolsa, ela precisa, na verdade, de prévia autorização da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários. Pessoal, a CVM é uma autarquia federal que fica no Rio de Janeiro, né? A CVM é uma autarquia federal que fica no Rio de Janeiro. E ela se assemelha, pelo menos quanto à sua natureza jurídica, aí, às atuais agências reguladoras, como a ANEEL, a Anatel, a ANP, né? Então, ela se assemelha aí a uma agência reguladora. Por quê? Ela
ela que cria as normas, os regulamentos internos de funcionamento, ela que autoriza as atividades, inclusive a abertura de capital, para sair de fechado e se tornar aberto e vender ações em bolsa, e é ela que fiscaliza também essas companhias abertas e as bolsas de valores e também o mercado de capitais como um todo, né? Então, ela tem esse papel aí de agência reguladora. Só que ela não chama agência reguladora. Por quê? Porque essa terminologia, agência reguladora, é uma terminologia atual, é uma terminologia que foi criada pelas leis de privatizações do governo Fernando Henrique Cardoso, na década de 90. Enquanto que a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, apesar dela exercer a mesma função, ela é muito anterior disso. Ela foi criada pela lei, ela foi autorizada pela lei 6.404 de 76 e ela foi, né, criada aí pela lei 6.385 de 76. Né? Então, ela vem desde 76 aí, ela vem desde 76. E em 76 não se tinha essa terminologia de agência reguladora. Mas se ela fosse criada hoje, ela seria uma agência reguladora de mercado de capitais. Essa é a função dela aí, né? E dentro dessa função, é ela que autoriza a transformação de uma companhia fechada em uma companhia aberta. Pessoal, pergunta de prova aí que normalmente gera confusão. Se eu escrever lá na prova que a companhia fechada é aquela que não vende ações, falso ou verdadeiro? Falso. Companhia fechada, apesar de o nome ser fechada, ela vende ações sim, só que ela não vende em bolsa, ela vende em si, ela vende no mercado de balcão. Então tomem muito cuidado com isso. Quando a gente vê o termo fechada, a gente acha que ela é fechada no sentido de que ela não vende nada, não. Ela não vende ações. Não é isso, né? Ela vende, mas ela vende de uma forma um pouco mais restrita. Ela não vende em bolsa, ela vende aí no mercado de balcão. Pessoal, e essas são as duas... Essas são as duas modalidades aí de companhia. A companhia fechada e a companhia fechada, que só vende ações em mercado de balcão, e a companhia aberta, que pode continuar vendendo em mercado de balcão e também em bolsa de valores, mas para isso ela tem que ter autorização da CVM, que é a Companhia de Valores Mobiliários. Bom, e para a gente finalizar, pessoal, só um detalhezinho, né? Claro, eu não sou especialista nisso, mas só um detalhezinho a respeito de bolsa de valor. A gente acha que bolsa de valor, né, pelo menos eu, que não sou da área, acho que bolsa de valor é coisa de outro mundo aí. Não é, né? Olha só que interessante. Bolsa de valor não é pública, não é do Estado. A bolsa de valor, ela é um ente privado. Ela é um ente privado. Então, não é pública, é um ente privado. E sabe qual que é a natureza e a organização interna de uma bolsa de valor? Ela é um ente privado, ela é uma empresa que se estrutura na forma de uma SA, de uma sociedade anônima. A bolsa de valor, ela é uma SA, ela é uma sociedade anônima, cujo objeto social é vender ações de outras SAs abertas, né? Então, a Bolsa de Valor não é nada mais do que uma SA que tem como objeto social vender ações de outras empresas aí, né? E a ideia por trás da Bolsa de Valor é a mesma ideia de um shopping center, de uma feira. Por que a gente faz shopping center? Por que a gente faz feira? Porque a gente reúne no mesmo lugar vários comerciantes diferentes de vários produtos diferentes. E para o consumidor isso é ótimo, porque ele vai num lugar só e consegue comprar tudo. Mesma ideia da bolsa, né? O mercado de balcão é ruim porque cada empresa vende a sua própria ação. Se você quiser comprar ações diferentes, você vai ter que ir em locais diferentes também. Agora, abrindo o capital, indo para a bolsa, você é investidor, você é investidor, quer comprar ação, você vai na bolsa, você consegue comprar ações de todas as empresas abertas aí num só local, né?
Hoje, nem faz tanto sentido aí, né? Porque a gente nem vai lá, né? É tudo eletrônico, né? Tudo pelo home broker aí, né? Os bancos têm o seu home broker, as corretoras de valores têm o seu home broker, né? A gente nem sai de casa aí para comprar e vender essas ações. A gente só fica dando ordem para as corretoras, elas cobram uma tarifa por ordem e elas vão ganhando aí, né? Mas, enfim, a Bolsa de Valores surgiu dessa forma. O que é importante da Bolsa de Valor? Que ela é uma SA. Só que para que a SA se torne de fato uma Bolsa de Valor, pessoal, olha só, ela precisa de uma dupla autorização. Ela precisa da autorização da CVM, claro, ela precisa de autorização da CVM, mas ela precisa também de autorização do Banco Central. Então, isso é importante, isso é perguntado em prova também. A Bolsa de Valor, ela é uma SA, só que para SA se tornar de fato uma Bolsa de Valor, ela tem que ter autorização de 2 órgãos públicos, a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, e o Bacen, o Banco Central, né? Então, a Bolsa de Valores depende de autorização da CVM e do Bacen. E aí ela pode ser, então, Bolsa de Valor. Pessoal, e para a gente terminar, né, nós tínhamos duas principais bolsas aqui no Brasil. A gente tinha a Bovespa em São Paulo, né, e a BMF no Rio de Janeiro, Bolsa de Mercadorias e Futuros do Rio de Janeiro. Essas duas bolsas se juntaram e fizeram a BMF Bovespa, né? E depois a BMF Bovespa se transformou na B3. Então, o nome atual da principal bolsa de valor aqui no Brasil hoje é B3, né? E ela vem, então, da junção da Bovespa de São Paulo, né, e da BMF do Rio de Janeiro, formando a BMF Bovespa, que depois alterou seu nome, né, para B3. Então, a principal bolsa de valores aqui no Brasil hoje é a B3. Se a gente quer comprar e vender ações aí, né, a gente vai precisar de uma corretora, e essa corretora ela vai atuar na bolsa, ela vai atuar na B3 aí. E com isso, então, pessoal, a gente finaliza a nossa aula aí. Então, eu vou interromper aqui a gravação, né, para o vídeo não ficar muito grande, mas a gente continua, então, batendo um papo aí. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos, né? Agradeço demais a presença, a participação de vocês, né? Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e até semana que vem. Um abraço a todos aí.